Bom dia, pessoal. Queria aproveitar esse dia aqui no parque aqui em Oxford para continuar a conversa a respeito do intelecto humano. Queria abordar duas coisas que eu não deu tempo de abordar da última vez, que é a questão do- da origem do intelecto a partir do darwinismo e a questão da inteligência artificial, né, que trata o ser humano como se fosse um robô. As duas ideias elas estão próximas, né, porque as duas assumem que os seres humanos surgiram inteiramente por causas materiais, mas nós vamos mostrar que essas duas ideias elas não funcionam. Primeiro, em relação à inteligência artificial, a ideia aqui é que o cérebro funciona como se fosse um hardware e a mente, a inteligência, etc., como um software, né? E uma das maneiras que o pessoal do inteligência artificial tenta provar que eles estão corretos é fazer né, produzir um robô, um computador que emerja a inteligência, a consciência a partir puramente, né, daqueles processos materiais que fazem parte de um computador. Então eles vão usar aqueles algoritmos pesadíssimos que vão aparentemente mostrar que um computador agora aprendeu a, por exemplo, identificar rostos em um quadro. Então, por exemplo, eles dizem que o computador está aprendendo a identificar certas coisas e eles dizem que é uma questão de tempo para que esses computadores estejam interagindo com nós da mesma forma que nós fazemos com uma verdadeira consciência e inteligência. O problema desses testes é que eles sofrem de um problema seríssimo e é filosófico, eles não sequer compreendem isso. É que o computador, primeiro, ele funciona a partir de símbolos, né? Então, o seu computador produz aquelas cenas lá na tela, simplificando, né? Baseado em um código binário de 00 e 1, ele reconhece aqueles códigos e, e joga na tela o output referente àquele código. Só que o computador em si, apesar da gente falar que ele representa, ele faz, ele não entende o que está acontecendo ali, né? Ele é pré-programado com um simbolismo correlacional que é imposto na máquina pelo intelecto humano, entendeu? Então, assim, nós criamos algoritmos em que 0 e 1 vai representar tal e tal coisa. Então, toda essa questão simbólica, né, um símbolo gerando um output, ele vem do nosso intelecto exatamente por causa da questão da abstração. Né? Então, você programar um computador para aprender certas coisas, primeiro que não é um verdadeiro aprendizado, e segundo, que o algoritmo ele já parte de premissas, né, iniciais que são impostas à matéria por nós. Então você coloca um algoritmo, toda vez que você vê um certo dois pontos, representam, sei lá, os olhos, e um traço no meio, faça sei lá o quê. Então o computador vai buscar em todos os quadros que você coloca, alguns com pessoas, outros sem pessoas, ele vai tentar achar quais deles têm humanos, baseado simplesmente naquele algoritmo inicial de dois pontinhos e um traço. E aí eles vão mostrar que com o tempo sei lá, a capacidade do computador de encontrar rostos aumenta em 99%, ele acerta praticamente todas as vezes. Tudo bem, esse aprimoramento ele não é um aprimoramento intelectual, porque o computador ele foi gerado com um algoritmo já a priori pela inteligência humana para fazer uma certa coisa, e a própria melhora ela já é computada por nós dentro do algoritmo, entendeu? Equivalência, para você fazer um experimento equivalente ao que a natureza supostamente teria feito para que o nosso cérebro surgisse, seria botar um algoritmo totalmente aleatório, né? Talvez você podia partir com algumas premissas iniciais completamente neutras, que seria muito difícil de fazer, e deixar que processos completamente aleatórios, sem nenhum input inicial, gere inteligência, entendeu? Isso nunca vai acontecer, é impossível. E então essas palhaçadas de que as máquinas vão ficar como nós no futuro, isso é um absurdo. Vão haver máquinas que vão ter algoritmos tão complexos que elas vão ser capazes, por exemplo, de você ter uma conversa com a máquina, supostamente, mas não vai ser uma conversa, ela vai pegar padrões de palavras que aparecem com maior frequência e vai colocar no lugar correto
porque igual o Google, quando você começa a escrever, ele completa para você, isso é baseado em simples algoritmos, mostrando essa palavra geralmente vem depois dessa, etc. Mas o computador não está conceptualizando essas coisas. Ele será incapaz de gerar novas ideias, ele será incapaz de fazer qualquer coisa que não seja já pré-programada para que ele faça, entendeu? Ele pode melhorar em alguma coisa, porque o algoritmo já tem uma função de melhora, mas se deixado ao acaso, as coisas sempre degradam. Tanto que o seu computador gera vírus, ele precisa ser formatado com o tempo, porque o tempo ele cria desordem, né? O princípio da entropia, isso vale para a informação também, tá? E em relação ao darwinismo, a ideia é de que uma mutação no passado teria gerado a razão humana, e essa razão teria nos dado vantagens adaptativas na savana e sobrevivemos. Bom, essas historinhas darwinistas, elas são muito bonitas no papel porque elas simplificam todo o processo da razão ou de qualquer tipo de estrutura que eles estão tentando explicar. E você simplesmente contar uma historinha, que surgiu, etc, e foi selecionado, isso não explica absolutamente nada. Você tem que mostrar como é provável, você tem que explicar como a razão funciona, quais são os processos cerebrais, de acordo com eles, que geram o intelecto, que eles não conseguem fazer. Isso não sou eu, você pode pesquisar, ainda é um mistério completo. 2, eles têm que mostrar como processos materialistas teriam gerado essa mudança e depois achar evidências, ainda que indiretas, desse tipo de processo. Eles não têm, eles vão usar aumento de caixa craniana, esse tipo de coisa, assumindo, é claro, que nós viemos dos outros primatas, mas geralmente é uma linda historinha que eles contam dizendo que aconteceu milagrosamente. Uma das explicações é que o cérebro humano evoluiu a um tamanho maior porque passamos a comer carne, enfim, aí eles dão umas explicações, e o intelecto seria como se fosse um acidente, uma propriedade emergente de um cérebro maior, entendeu? Não é que evoluiu para isso, porque a evolução ela não é guiada, ela não tem direção, mas a complexidade gerou isso daí. A questão da propriedade emergente, que é muito comum agora em alguns ramos do materialismo, ela, primeiro, ela não é reducionista, e segundo, ela é uma palavra substituta para milagre. Basicamente, você não sabe o que está acontecendo ali, as partes não são o todo, você diz que propriedades surgem das partes menores, que não são explicadas pelas partes, e você chama isso de propriedade emergente, e você continua sem explicação do porquê que aquilo ali surgiu. Segundo, que dizer que a razão gera uma certa vantagem adaptativa no passado é extremamente complicado, porque a maioria das coisas que nós fazemos, ela não aumenta o nosso sucesso reprodutivo, que a evolução só se importa com isso. Sobrevivência e sucesso reprodutivo. Você ter a capacidade de abstrair conceitos matemáticos ao ponto de gerar uma física quântica, isso não aumenta o seu sucesso reprodutivo. Pelo contrário, a maioria dos cientistas eles são virgens, ou melhor, a maioria dos cientistas nunca casaram, Newton, por exemplo, não tiveram filhos, e então, assim, pode ter certeza que ficar estudando física quântica não vai aumentar o seu sucesso reprodutivo e você não seria selecionado. Segundo, que na savana, esse tipo de vantagem, ela não é clara. Porque, por exemplo, hoje em dia você tem, até mesmo entre os índios na Amazônia, você vai ver que eles não fazem física quântica. Eles estão ali sobrevivendo com uma vida extremamente simples. Só que o cérebro deles tem o mesmo potencial que o meu e o seu de fazer física quântica. Inclusive, isso foi uma coisa que o Wallace, que foi um dos cofundadores com o Darwin da teoria da evolução, ele percebeu e que a evolução jamais poderia explicar o cérebro humano, porque ele percebeu que os selvagens, né, os índios, etc., eles eram tão inteligentes quanto nós, mas eles não utilizam toda essa racionalidade que nós temos. Então, a evolução não poderia explicar algo que está ali em potencial, né? Porque a evolução só se importa com aquilo que é adaptativo agora. Então, por que um indivíduo no meio da floresta teria a capacidade de fazer física quântica se não tem a menor utilidade para ele ali na floresta? Então, claramente, a explicação falha. E terceiro é o seguinte, que para você até pensar na teoria evolutiva, pensar em usar a teoria evolutiva para explicar a racionalidade, você já está partindo da premissa que a racionalidade ela é acurada, que ela é capaz de conhecer a verdade, que ela é capaz de produzir, né, proposições verdadeiras, mas é isso exatamente que você está tentando provar.
Então assim, acaba virando um argumento circular que o próprio Thomas Nagel, que é um ateu, no livro dele Mente e Cosmos, ele admite, ele diz, olha, tentar explicar a capacidade da razão utilizando a própria razão é circular, porque você tem que confiar nela antes. E por que você confiaria numa razão que surgiu de primatas selecionada para outros fatores que não o conhecimento da verdade? Darwin, inclusive, compreendeu isso. E ele mandou uma carta para um amigo dele, eu não vou lembrar o nome dele agora, e ele disse para o amigo dele que ele concorda com a ideia dele a respeito do sistema solar, que o amigo dele estava propondo, uma questão cosmológica, mas no final da carta ele diz, mas aí eu lembro que nós evoluímos de primatas e me dá um desespero profundo, porque eu deveria confiar no meu cérebro se ele surgiu por causas cegas, sem direção e não inteligentes? Entendeu? O próprio Darwin reconheceu que ao propor a evolução do cérebro, da razão humana, você chega num ponto que você não pode confiar na sua razão mais. Entendeu? Então, tem um princípio na metafísica, é o princípio né, que o efeito não pode ser maior do que a causa. Né? E isso você vê, por exemplo, na questão do princípio físico da conservação da energia. Né? Você não pode você não pode receber mais do que a causa tem. Então, a inteligência humana não pode ser gerada por causas não inteligentes cegas. Isso é muito simples, entendeu? Então, o que causou a inteligência humana tem que ser acima da inteligência humana. Então tem que ser algo mais inteligente que o ser humano. Você não precisa postular Deus aí, se você não quiser. Se você quiser postular que foi um ET cabuloso de outra galáxia, você pode, mas aí você está só empurrando o problema para trás, porque agora você vai ter que explicar como a inteligência do ET surgiu. Aí vai precisar de alguém mais inteligente ainda. E assim vai até um infinito regresso sem parar, entendeu? Por que Deus não chega no infinito regresso? Por que você pode parar o regresso nele? Isso é para outro vídeo. Isso tem muito, por exemplo, na prova primeira de Aristóteles e na primeira via de São Tomás. Né? Mas então, se você não acredita em mim, por exemplo, o Chomsky, como eu mencionei, ou caso eu não tenha mencionado, é um linguista, filósofo, um dos mais importantes do evolucionismo a respeito do surgimento da linguagem em seres humanos. Depois de 60 anos estudando, depois de ter sido promovido, quando todo o mundo, por anos, acharam que ele tinha encontrado a solução para a questão da linguagem, depois ele foi desprovado. Ele disse em um artigo da PNAS, que é um artigo científico normal, muito conceituado, ele diz que a evolução da faculdade e da linguagem permanece um enigma. Ele teve que admitir que os evolucionistas, depois de 60 anos estudando a linguagem e a razão humana, não conseguiram concluir absolutamente nada. Então é basicamente isso que eu queria dizer. Óbvio que foi um vídeo curto, eu estou com medo da minha bateria acabar, porque ela está viciada e não dura nem uns 20 minutos. E espero que você tenha aprendido alguma coisa. Óbvio que no futuro eu pretendo, né, pincelar mais esses assuntos que eu meramente toquei aqui, principalmente a questão do darwinismo e da inteligência artificial, e a gente fica por aqui então. Deus abençoe, tenha um bom dia.